eu cumprimentar aqui primeiramente o Boris Casoy, que já aparece no telão. Boris, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Que dia, hein? Bom dia, que dia! Fica difícil a gente falar de política e de economia depois dessas imagens que a CNN levou ao país todo do que aconteceu em Petrópolis. É desolador, machuca os corações mais duros. Uma situação gravíssima na belíssima cidade de Petrópolis. Que pena, que horror que nós estamos assistindo nessa cidade serrana do Rio de Janeiro. Eu queria dar um abraço à população e às autoridades de solidariedade pela catástrofe que nós estamos constatando em Petrópolis. Pois é, desolador para todos nós, quando a gente vê as imagens, não é? E a gente fica imaginando as famílias, né, que perderam alguém. Boris, bom, vou trazer o primeiro assunto então aqui, viu, para a gente poder iniciar os nossos trabalhos de liberdade de opinião, que pode ser a qualquer momento interrompido, porque nós estamos acompanhando também a movimentação na Rússia do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao assunto. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com as principais plataformas digitais aqui do Brasil, com o objetivo de combater as notícias falsas, as fake news, durante as eleições deste ano. Essas plataformas se comprometeram em priorizar informações oficiais para evitar a desinformação no período eleitoral. O Telegram, por exemplo, ficou fora do acordo. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, enviou um ofício para a empresa no fim do ano passado, só que não teve resposta até agora. E às vésperas de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin disse que uma das prioridades da corte será enfrentar as ameaças do populismo autoritário. Vamos ver. Cibersegurança é um elemento imprescindível. As ameaças são credíveis, por isso estamos atentos desde já e como desde antes, sempre estaremos atentos e preparados. Teremos também pela frente as ameaças ruidosas do populismo autoritário. Enfrentaremos distorções factuais e teorias conspiratórias, as quais, somadas ao extremismo, intentam atingir o reconhecimento histórico e tradicional da justiça eleitoral, afrontando perversamente a honestidade e ao profissionalismo do corpo funcional da justiça eleitoral. É precisamente nesse horizonte que desenvolveremos um programa de gestão da reputação institucional e combate à desinformação. Bom, Boris, o que a gente tem podido acompanhar é o TSE preocupado aí com a disseminação de notícias falsas, teorias da conspiração. O ministro Edson Fachin chegou a falar em combater o populismo autoritário. Essas plataformas digitais, Boris, com essas mudanças aí que estão sendo impostas, ou pelo menos a tentativa, né, de evitar a disseminação de notícia falsa, essa movimentação pode mudar o cenário eleitoral deste ano? Olha, Elise, eu queria dar uma historiada rápida dizendo o seguinte: a justiça eleitoral no Brasil sempre teve uma imagem muito boa, uma imagem de competência, de honestidade e tudo isso. Desta vez, a partir do presidente Bolsonaro, começa a se colocar em dúvida a urna eletrônica, que é uma evolução de todo o processo de votação no Brasil. Claro, eu acho que poderemos instalar as impressoras para aumentar a segurança, mas não há nenhuma queixa concreta, nenhuma prova de que tenha havido fraude. O presidente disse que ia provar que houve fraudes nas eleições de 2018 e não provou nada. Essa versão do presidente, espelhada na internet, repetida várias vezes, começou a
trabalhar de maneira a desgastar a imagem da Justiça Eleitoral. E esse desgaste pode provocar uma espécie de descrença no processo de votação. Cada manifestação do presidente Bolsonaro, que se reflete nos seus seguidores, acaba provocando um desgaste também na imagem ou uma dúvida na imagem do tribunal. Então, o tribunal está procurando se cercar de todas as possibilidades, de todos os meios de segurança para conseguir passar incólume nessas eleições, reafirmando a sua qualidade, a sua correção e a sua honestidade. Eu acho uma boa ideia eles terem convocado e feito esse acordo com as plataformas. Lamento que o Telegram não esteja participando, não queira participar, enfim, houve algum problema de contato. Acho que a decisão que possa ser tomada em relação ao Telegram é perigosa, porque de repente se institui a censura do bem, cortando o Telegram, que além de transmitir fake news, etc., ela serve a milhões e milhões de brasileiros que teriam, então, o seu direito ao acesso a esse sistema da Telegram cortado ou impedido pelo TSE. Quando o ministro Fachin fala em populismo autoritário, ele realmente dirige, é uma interpretação, e ele fez isso de propósito, dirige as suas advertências, dirige o escudo que está sendo colocado pela Justiça Eleitoral ao presidente Bolsonaro. Isso que ele chama de populismo autoritário. Então, porque existe a tese, uma conhecida por todos nós, de que esse desgaste da Justiça Eleitoral visa desacreditar desde já, mas especialmente depois das eleições, se houver uma derrota do presidente Bolsonaro, que hoje está em segundo lugar nas pesquisas e pode perfeitamente perder a eleição para o ex-presidente Lula. Então, ele levantaria uma voz já arraigada todos esses ataques, levantaria uma voz de protesto contra o que ele faria supor que fosse uma eleição ilegítima por fraude nas urnas eleitorais. Então, eu apreciei, eu acho muito interessante todas essas manifestações e as providências possíveis que o TSE está tomando. É isso, Elisa.